Então vamos, neste momento, meus irmãos, fecharmos os olhos físicos e abrir os olhos da alma para conseguirmos enxergar a luz que desce do alto sobre nós. Essa luz que ilumina as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações, para que nós sejamos capazes de entender a nossa alma, a fragilidade que carregamos dentro de nós, as dificuldades, os nossos equívocos, para que possamos, após uma profunda reflexão e análise, buscarmos não só o arrependimento, mas principalmente os caminhos que nos levam a melhorar, a evoluir e a progredir nessa jornada colocada na nossa vida, pelo nosso Pai, pelo nosso querido Deus, guiados pelas mãos de Jesus. Que Jesus, esse Divino Mestre, esteja sempre junto a nós e que neste momento, quando nos reunimos para refletir sobre os seus ensinamentos, Ele permita que os prepostos possam estar também presentes para nos auxiliar, para auxiliar aqueles que estão aqui desencarnados, também necessitados de amparo. Que a luz de Jesus esteja sempre presente em nossos corações, que possa iluminar o nosso irmão Elvésio nesta noite, que nos trará a mensagem e a reflexão, onde estudaremos sobre cristianismo e espiritismo. E pedimos a todos que prestem bastante atenção, sintonizem com o nosso irmão, para que nós possamos absorver os ensinamentos que forem trazidos aqui na noite de hoje. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade, pedindo permissão ao mentor desta casa, ao patrono Sebastião Marte, para que possamos iniciar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Muita paz para todos. Nós agradecemos imensamente as presenças de cada um, os nossos irmãos que estamos conseguindo registrar estas presenças e daqueles que a nossa visão não consegue registrar porque eles estão no outro plano e estas ferramentas ainda eu não tenho, mas estão aqui conosco e nós agradecemos todos por estarem aqui e pela tolerância de nos aguentar aqui nesta terça-feira. A Cristina já anunciou o tema: cristianismo e espiritismo. Todo mundo aqui domina os dois vocábulos. Todo mundo sabe o que é cristianismo e todo mundo sabe o que é espiritismo. O cristianismo, para quem ainda tem as suas dificuldades, é uma doutrina que Jesus trouxe. Quando começou isso? Começou com ele, no dia a dia da sua vida, lá pelo ano 30 da nossa era. Foi um período muito curto, mas ele vivenciou isso aí. O seu ensinamento, ele perdurou depois do retorno de Jesus à vida espiritual. O seu ensinamento, ele ainda se utiliza, na época utilizava muito mais, hoje a gente utiliza muito menos, porque hoje nós temos muitos recursos de comunicação,
Mas na época não tinha, nem se escrevia. E depois eram muitos dialetos. Embora nós estejamos nos referindo à Palestina antiga, mas ali se falavam vários dialetos. Cada cidadezinha daquela tinha um dialeto. Então, a tradição é quando nós vamos perpetuando algo, falando para os outros, às vezes sem escrever. O meu bisavô contou para o meu avô contou para o meu pai me contou, eu conto para o meu filho, e vou contar. Quando eu digo contou aqui, são as histórias. Lá na época de Jesus foi assim, não tinha celular, não tinha televisão, foi na tradição. Mas na tradição, nós alteramos, quando contamos para o outro, nós alteramos um pouco das coisas. Então o ensino crístico, mesmo ele tendo exemplificado, além de ter falado, ele exemplificou, ele foi tomando aspectos diferentes. Ou seja, quem conta um conto vai acrescentando um pedaço e depois lá na frente aquilo que Jesus disse já chega só uma pontinha, só uma palavra, só duas palavras. Mas Jesus, quando esteve, nós estamos falando de algo extraordinário. Estávamos comentando com um irmão aqui agora mesmo, nós ainda não carregamos conosco ferramentas psíquicas para entender Jesus, para entender Deus, para entender Jesus. Nós ainda, para entender um Francisco Cândido Xavier, quando eu digo entender, é conhecer mesmo. Nós ainda não temos nos nossos neurônios esta capacidade. Então, quando a gente fica falando assim, fica meio banal, falar, mas Jesus veio e depois o seu ensino ficou na tradição e foi sendo falado durante 30 anos. Não, a preparação para a vinda de Jesus foi uma preparação de 3.000 anos, 4.000 anos. Ou seja, ninguém veio assim de forma singela para que um trabalho com um preparo desses, de repente, sumisse, desaparecesse. Foi um trabalho estruturado. Logo após o retorno de Jesus ao plano espiritual, essas falas foram ficando na sociedade lá da Palestina, mas aqueles que faziam parte, que compunham o seu colegiado, eles mais intensamente começaram a falar sobre isso. E aí surgem aqueles que escrevem. Então nós temos os evangelistas. Os evangelhos não foram escritos logo de imediato, já é um outro problema, porque tem um interregno, tem um espaço de mais ou menos 30 anos, até que surge o primeiro evangelho, depois o segundo, até o último, que foi o do João. Esses espaços, eles são, para a nossa sociedade terrena, eles são difíceis, porque nós mudamos mesmo. Mas os evangelhos, os 4 evangelhos, eles retratam a mensagem de Jesus. Ou seja, quando nós falamos sobre cristianismo, nós estamos fazendo referência exatamente a esta lição, a esta mensagem, a este ensino, a esta doutrina que Jesus veio e trouxe. Além daquilo que tem dentro daquilo que os evangelistas escreveram, tem a sua participação pessoal, a sua dedicação, a sua vivência. Então, cristianismo é isso aí. O cristianismo, nos primeiros dias de sua vida, ele teve dificuldades. A fase até o ano 400, 380, 400, é a fase dos mártires. O cristianismo passa sob a pressão daqueles que dominavam a sociedade, eram líderes principalmente religiosos, mas perderam os seus ensinos. Eles tiveram dificuldade em continuar os seus ensinamentos, porque Jesus estava presente pelos evangelhos. Então, até o ano 380, e o Sebastião Mártir é um desses mártires, mas tem outros mártires.
Nós comentamos recentemente que aí vem um moço chamado Dámaso, que é um papa, e ele convida um teólogo para montar a Bíblia, exatamente em razão das dificuldades que nós estamos falando agora, dos idiomas e das coisas que não eram escritas. Aí surge a Bíblia, com o Velho Testamento, que é desde Abraão até Jesus, e o Novo Testamento. E o Novo Testamento iniciando com essa doutrina cristã. Então, quando nós falamos cristianismo, nós estamos nos referindo à parte dos evangelhos, dos 4 evangelhos da Bíblia, e a parte que Jesus traz, é a sua mensagem. E o cristianismo começou a sofrer perseguições fortes no aspecto político e no aspecto religioso, no aspecto político também, e no aspecto religioso. E vieram as almas benditas para defendê-lo, que são os mártires. Mas o cristianismo acaba não se sustentando na mensagem crística, que é a mensagem da renovação, que é a boa nova, e toma rumos diferentes daquilo que os 4 evangelistas escreveram, que são as lições de Jesus. Que rumos são esses? São os rumos que levam um ensinamento de acordo com aquele momento político e que sirva para exercício de poder. O cristianismo foi manipulado para servir ao ser humano, às mãos humanas, às autoridades da época, para, numa manipulação, para exercício de poder. Ou seja, na Constituição tem uma expressão lá que o Estado ele é laico. O Estado ele tem que cuidar de muitas outras tarefas para o bem social, para o bem-estar, para o equilíbrio, para a harmonia da sociedade, menos na intervenção nos processos religiosos. Significa laico é isso. Estado não tem religião, mas lá começou a ter religião. O Estado tinha religião. Tanto tem que as religiões dominantes, elas pertencem a esse processo que é de Estado. Eu estou colocando no plural mesmo e é intencional. Então o cristianismo passa, ora, se Jesus traz a sua mensagem de paz, e de amor, e de perdão, e de compreensão, e de repente vem o Estado e se apropria disso aí para utilizar no exercício do poder, as coisas provavelmente a gente não precisa fazer nem um esforço mais aprofundado agora para entender que não estava dando certo. Mas dissemos há alguns momentos, a vinda de Jesus é a vinda dele e da sua mensagem, do seu ensinamento para o planeta Terra, é algo que foi pensado, repensado nos mínimos detalhes, por milênios. Não foram 100 anos antecedendo, nem 200 anos, por milênios. Então, se algo estava estruturado neste campo, hoje, no comentário que estávamos fazendo agora mesmo com um irmão aqui na mesa, nós dissemos que, por falta de equipamento, a gente não entende muitas coisas que estão escritas. Mas numa dessas passagens, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Nós não compreendemos muito bem não, e nem vamos discutir isso aqui hoje não. Mas se a doutrina cristã, se o cristianismo está ligado a alguém que diz assim, eu e o Pai, ou seja, entre ele e Deus, as distâncias eram mínimas, nós não podemos ter dúvidas que essas coisas elas vão perdurar e vão dar certo. Mesmo que nós, seres humanos, mesmo que a sociedade terrena tenha dificuldades nesta recepção, nesta compreensão das lições. Então, cristianismo é isso aí. O cristianismo passa por muitas dificuldades. Nós poderíamos abrir aqui para fazer assim uma pergunta para nós. Aqui nós estamos com um grupo de médiuns. Mas e a mediunidade lá nesta época? Funcionava tranquilo e já existia. Não com o nome de mediunidade, nem com a tranquilidade que hoje nós desenvolvemos os nossos trabalhos numa casa como esta aqui do Sebastião, mas existia sim.
Mas a mediunidade, ela era atribuída a poucas pessoas, e essas pessoas eram autoridades. Autoridades no campo das previsões, no campo... a mediunidade não tinha, assim, o ensinamento que hoje temos, a compreensão que hoje temos e a amplitude dos seus ensinamentos. Mas queremos continuar com o cristianismo. Então, o cristianismo vai passando por esses períodos todos, até chegar, agora recente, há 150 anos atrás, e aí surge no planeta um moço chamado Allan Kardec, que inventa, me perdoe a palavra aí, porque eu estou querendo exagerar mesmo, que inventa um negócio chamado Espiritismo. Ele era um professor, era um pensador respeitadíssimo no meio científico lá na França, lá em Paris, e de repente ele inventa um negócio chamado Espiritismo. Como nós estamos hoje fazendo esta comparação na nossa cabeça, é preciso que nós raciocinemos sobre isso, por isso que a comparação é na nossa cabeça, o cristianismo, desde o seu surgimento, até pelo exercício das mediunidades, naquelas pessoas que profetizavam, ele toma um aspecto de religião, e não perde. Ele sobrevive e dura como religião, ainda hoje, como religião. Antes de continuarmos para falar sobre o Espiritismo, nós apenas diríamos assim, as religiões e também os religiosos, todas, as religiões, elas são utilizadas para darem na nossa consciência uma nublada, para que nós tenhamos dificuldades no exercício da plenitude do ensinamento. Porque as religiões, elas acabam atendendo, estamos falando dos dias atuais, elas acabam atendendo aos interesses das lideranças. Porque não foi agora não, lá atrás eles descobriram que religião facilita exercício de poder. E todo mundo quer mandar na vida do outro, dar palpite, administrar, governar, das mais variadas formas, esta pressão religiosa, ela se faz presente. Então, as religiões, elas correm esse risco. Elas vão no nosso cérebro, os religiosos. A religião não, a religião ela está como doutrina. Mas os religiosos, eles, claro, atendendo aos interesses que são pessoais, eles vão trabalhando as falas. Isso aí, meus irmãos, na área científica tem uma ciência que cuida disso, que chama hermenêutica. A hermenêutica é uma ciência que cuida do processo interpretativo. Então, as religiões, elas são interpretadas por pessoas que se acham e são, às vezes, designadas como superiores ou que entendam melhor o assunto, entendam melhor do assunto, e esses assuntos religiosos, os ensinamentos religiosos, nos chegam de acordo com o modelo, ou seja, com quem está interessado naquele momento no exercício do poder, das mais variadas formas. Aí dissemos assim, mas lá, 150 anos atrás, surgiu um moço chamado Allan Kardec, e ele inventa de mexer com o espírito. Ele inventa de utilizar também a mediunidade, que já era utilizada lá do passado, mas de uma outra forma, porque ele conhecia um pouco de magnetismo. Quando eu digo um pouco, é só para não deixar a gente sem graça, né? Ele dominava a área e não era só daquela vida não, de outras épocas também. E aí ele utiliza o seu conhecimento na área do magnetismo, vai para a mediunidade, e aí ele inventa um negócio chamado espiritismo. Só que o espiritismo, por estar num momento dificílimo na sociedade terrena, e por Allan Kardec manifestar-se bastante habilidoso e competente, ele não diz que é uma religião, não. Porque se ele diz, no outro dia, eles já tinham, os chefes religiosos, as lideranças religiosas lá da França e do mundo inteiro já tinham dado um jeito de desencarná-lo. Porque era exercício de poder. E quem está no exercício de poder imaginar assim, mas está surgindo algo para concorrer comigo aqui? Existiam as religiões que predominavam, aquelas que dominavam a sociedade.
homem preparado, estruturado para aquele momento, de muitos anos, ele não diz que é não, ele só diz assim, olha, eu tenho aqui na mão um negócio que é uma ciência. E foi num período que as ciências estavam ali ressurgindo, inventando também outros campos de raciocínio. Eu tenho aqui uma ciência. Só que essa é uma ciência diferente, é uma ciência da alma. Ela vai permitir que nós não tenhamos dificuldades em adentrar a nossa alma para conhecer de nós mesmos. E a mediunidade, a grande faculdade, o grande instrumento utilizado. Então, estamos falando sobre cristianismo e espiritismo e já estamos nos deparando. Cristianismo e espiritismo são coisas distintas, estão separadas. O cristianismo é uma religião do Cristo e o espiritismo é uma ciência que o Kardec vem e traz há 150 anos atrás? Não. Quando o Kardec faz esta abordagem com o Livro dos Espíritos, em 1857, sobre o espiritismo, ele está dizendo assim, a função, a finalidade, o objetivo do surgimento neste instante de uma ciência que estamos denominando de espiritismo é fazer reviver aquele cristianismo lá da época do Cristo. Quando ele diz assim, ele está dizendo mais ou menos o que nós conversamos agora. Nós vamos saltar um monte de pedaços quando as pessoas deturparam, alteraram do ensino crístico para benefício próprio. Então, o Espiritismo será a ferramenta que Jesus está permitindo que chegue, que tenha este aspecto científico. Mas ele repara nas mensagens, nos contatos, mediunidade presente, nos contatos que faz com os espíritos que estão ali em nome do Cristo, trazendo a doutrina espírita, ele repara que ela está muito vinculada ao processo da filosofia, da lógica. Ele diz assim, bem, é uma e todas as ciências, não tem ninguém que faça ciência sem raciocínio. E não existe nenhuma ciência que não esteja presente nela o processo da lógica. Então, o Kardec diz assim, esta ciência ela é especialíssima, mas ela tem como finalidade reviver, desenterrar, ressuscitar o cristianismo primitivo, deturpado, alterado. Isso é tão claro, é tão explícito no trabalho que o Kardec faz, que no segundo livro que ele lança, que é o Evangelho, ele vai lá e abre o Evangelho, primeiro, antes, no Livro dos Espíritos, ele tem uma introdução que é um livro à parte. Quem lê o Livro dos Espíritos e não lê a introdução que está ali no Livro dos Espíritos, não leu, porque ele não vai compreender. Mas aí ele faz o segundo livro dele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai lá em Jesus, ele vai lá na origem e traz os evangelhos, os 4 evangelhos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita não é nada mais, nada menos do que uma ciência, uma filosofia e também, porque não poderia ficar fora do aspecto social, uma religião que surge para permitir que o ensino do Cristo seja vivenciado hoje, neste século que nós estamos, neste ano que nós estamos, neste dia que nós estamos, neste momento que nós estamos aqui vivenciando, mas seja vivenciado mais de acordo com a sua origem, com aquilo que Jesus trouxe. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Nós estamos já chegando no final, mas pretendemos, para quem gosta das curiosidades, o nosso irmão Emanuel, ele escreveu um livro, Jesus e o Espiritismo. Esse livro ele não é editado no planeta Terra, não. Ele escreveu isso na outra dimensão.
E o livro é editado, é publicado lá, na outra dimensão. Mas aí ele não quis deixar que nós ficássemos sem parte do ensinamento, e quando ele estava trabalhando com Francisco Cândido Xavier, eles escreveram um livro, ou seja, a psicografia do Francisco Cândido Xavier e a autoria intelectual dele, eles escreveram um livro, que esse livro não é fácil de achar, não. Plantão da Paz. É um livro editado, chama Plantão da Paz. E neste livro, Plantão da Paz, ele traz, o Emmanuel, esse livro é do Emmanuel, Plantão da Paz, e ele traz uma mensagem, uma única mensagem do seu livro que está na outra dimensão, Jesus e o Espiritismo. Este livro, o Emmanuel, cuidadosamente, ele traz o seu ensino, o seu trabalho, a sua dedicação, porque nós estamos citando o nosso irmão Emmanuel, mas já várias vezes mencionamos aqui que Jesus não nos deixa órfão em momento algum. Sempre nós temos na sociedade alguém que faz parte do seu colegiado. Às vezes nós nem percebemos, às vezes percebemos mais intensamente, mas às vezes é no anonimato mesmo que estas pessoas, que estes mensageiros se fazem presente. Enquanto não houver uma consolidação do ensino crístico, sem dúvidas, nós não vamos ficar sem esses líderes. A gente tem que esforçar um pouquinho para entender quem são. Mas as mensagens, estávamos dizendo da hermenêutica, das interpretações, elas são dificílimas. A nossa capacidade de compreensão, e também, às vezes, é o nosso interesse, e também, às vezes, é a nossa cultura, ela não se encontra escancarada facilitando isso, não. Mas eu vou citar apenas um exemplo para... Nós vamos ler essa mensagem para encerrar e pretendemos comentá-la. Não hoje, mas pretendemos comentá-la. Mas vamos citar só um exemplo para dizer que essas coisas não são fáceis. Estávamos nos comentários com o irmão aqui na mesa, antes do trabalho, dizendo assim, as dificuldades que carregamos conosco para compreender alguma coisa. Quando eu digo alguma coisa, é aquelas mensagens contidas no Evangelho. Então tem uma mensagem lá que diz assim, que Jesus, num determinado momento, e vamos fazer referência, eu estou trazendo especificamente e intencionalmente esta passagem bíblica, essa passagem dos Evangelhos, é em razão daquilo que ocorre hoje, onde Jesus nasceu, na Palestina Antiga. Nós temos uma disputa, acabamos de dizer sobre isso, mas vamos relembrar. Estamos numa disputa de poder, numa disputa política, e as pessoas estão sendo assassinadas. Então, imaginamos um ensino crístico tendo hoje como exemplo a sua terra natal, que é a Palestina Antiga, sendo alvo de guerras. E guerras que não vão terminar, são guerras antigas e que não vão terminar amanhã. Nós não teremos um armistício amanhã assinado, não, elas vão continuar. Então, tem uma passagem, por isso que estamos dizendo da dificuldade de estudar cristianismo e espiritismo e entender isso como uma coisa só, com um único objetivo. A mensagem é a seguinte: consta que Jesus, lá na Palestina, num determinado momento, ele está a visitar uma região que era repleta de templos, de igrejas, na linguagem mais comum. E na porta das igrejas, isso a gente conhece, nós não desconhecemos essa coisa, e na porta dos templos estavam repletos de mercadores, vendendo de tudo, na porta da igreja, na porta, no plural isso, nas portas das igrejas existentes ali naquele pedaço. E consta no Evangelho que Jesus se apodera de um chicote e chicoteia os mercadores, expulsando muitos deles da porta daqueles templos na pancada, na chibata. Aí nós estamos dizendo da nossa incapacidade de compreensão das coisas. Mas Jesus, numa determinada passagem, ele disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, a sintonia de Jesus com Deus, ela é única. E é um espírito que, quando a fumacinha saiu do sol,
aquela nebulosa, alguns milhões de anos atrás, ele já era um espírito crístico. Como é que, de repente, ele fica irado e se apodera de um chicote para bater nos outros? Se a sua doutrina, a essência da sua doutrina é exatamente o contrário. É a presença do amor, é a presença da compreensão, é a presença da... E ele, de repente, pega, ele não pede para alguém fazer, não. Ele pega um chicote e vai lá para chicotear pessoas que, no conceito de outros, estavam erradas. Nós temos que parar um pouquinho para entender isso. Jesus, que é amor, e que estamos falando das dificuldades nós. Jesus, que é a essência do amor, representante de Deus no planeta, e de repente fica irado, nervoso, bravo, e vai lá e chicoteia os mercadores. Essa é uma concepção, dissemos, da interpretação, que está vinculada a uma ciência chamada hermenêutica. Estas interpretações, elas atendem aos interesses das pessoas que querem que esta mensagem sejam recepcionadas por nós e que nós compreendamos isso. Mas na mensagem de Jesus não existe violência. Não existe. Então o que houve lá? Quem é que inventou isso, que Jesus pegou um chicote? Provavelmente, dentro do processo interpretativo, alguém, quando escreve, na pobreza dos idiomas, vai lá e coloca uma palavra que não retrata a fidelidade do acontecimento. É possível que Jesus nem ao passar no meio daqueles mercadores, nem tenha chamado a atenção de ninguém, pelo respeito, pelo amor, e ainda mais utilizar da violência, de chicotear, de usar uma chibata para... Então nós estamos estudando um processo difícil que é espiritismo e cristianismo e espiritismo, para nos fazer entender se uma coisa, ou seja, se o espiritismo ele vem na cauda do cristianismo, estão juntos, ou se ele apenas é um complemento de uma ideia crística de 2000 anos atrás. Eu estou deixando em suspense, porque eu vou encerrar agora, mas na próxima vez que viermos aqui, no dia 28 de fevereiro, nós vamos ler esta mensagem do Emmanuel, que está neste livro que eu mencionei para vocês, dá tempo para alguém que quiser aí, Plantão da Paz. A mensagem, serás fiel, é uma mensagem que Emmanuel capta de Jesus. Olha a armadilha que eu estou deixando para vocês. É uma mensagem que Emmanuel capta de Jesus, transmite para a Terra, e isso aqui não é uma pergunta que ele está fazendo, não. Serás fiel? É uma afirmação. Serás fiel? E esta afirmação, ela está direcionada para os corações dos cristãos. Automaticamente, os corações dos espíritas. Não somos diferentes um do outro. Somos iguaizinhos. Cristãos, aliás, é redundância dizer que somos espíritas cristãos. Não existe espiritismo que não seja cristão. Quando mencionamos a palavra espiritismo, nela já está inserida o sentido da palavra cristianismo. Nela, sem estudo nenhum da doutrina espírita, estão ali inseridos todos os ensinos de Jesus dentro daquilo que principalmente o nosso irmão Francisco Cândido Xavier traz como consolidação do espiritismo no planeta. Muito obrigado pela paciência. Muita paz para todos. Mas não esqueçam, nós vamos comentar esse negócio aqui no próximo encontro. Então, nós vamos pedir aos médiuns que se posicionem para que nós possamos, durante a prece, ministrar o passe coletivo. Senhor Jesus,
agradecemos imensamente pela noite de hoje, pelos esclarecimentos que recebemos, que mais uma vez nós possamos levar para dentro das nossas mentes essas reflexões que foram trazidas nessa noite e buscar, através do estudo, cada vez mais o conhecimento da tua doutrina. Pedimos aos espíritos trabalhadores incansáveis da casa de Sebastião Marte que neste momento possam ministrar, através desses médiuns que aqui se colocam, os fluidos necessários a cada irmão aqui presente. Que todos sejamos merecedores de receber esse lenitivo que nos é trazido e que possamos levar aos nossos lares, estendendo aos nossos familiares os benefícios que aqui recebemos, hoje e em cada dia de nossas vidas. Que cada irmão aqui presente sinta em seu coração, sinta o abraço amigo desses irmãos que estão sempre nos acompanhando, nos intuindo, nos protegendo, procurando fazer com que caminhemos a passos certos. Mais uma vez agradecemos imensamente pela tua bondade, Senhor, e pedimos a Ti que nos permita encerrar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.